Bernardo Lacerda era o tipo de chefe que fazia todo mundo tremer só de passar pelo corredor. 15 anos no comando, 0 processos, 0 consequências. Ele humilhava, gritava, destruía carreiras e sempre saía impune. Até que Marina, uma estagiária no primeiro mês de trabalho, descobriu algo que ele escondia e decidiu expor tudo na frente da diretoria. Você é burro ou só finge? A voz de Bernardo cortou a sala de reunião. Patrícia congelou. O relatório tremeu na mão dela. Eu conferi os números 3 vezes, senhor. 3 vezes errado, então. Ele jogou a pasta na mesa. O barulho fez todo mundo pular. Quanto tempo você tem de empresa? 5 anos? 6? 7, senhor. 7 anos sendo incompetente. Bernardo se levantou. Caminhou devagar até ela. 7 anos me fazendo perder dinheiro. Patrícia abaixou a cabeça. Os olhos encheram de água. Marina estava no canto da sala. Era o 5º dia de estágio dela. 5ª reunião que ela via aquilo. Olha para mim quando eu tô falando. Patrícia ergueu o rosto. Uma lágrima escorreu. Tá chorando agora? Bernardo riu. Não era um riso normal. Era gelado. Chora em casa. Aqui você trabalha. Se é que dá para chamar isso de trabalho. 6 pessoas na mesa. Ninguém falou nada. Ninguém olhou para cima. Refaz tudo até segunda. E se vier errado de novo, eu mesmo te levo pro RH. Patrícia juntou as folhas com as mãos tremendo. Saiu da sala quase correndo. Bernardo voltou para a cabeceira da mesa. Ajeitou a gravata, sorriu. Alguém mais quer me apresentar trabalho meia boca hoje? Silêncio. Marina apertou a caneta. Sentiu o estômago revirar. Ótimo, reunião encerrada. Todo mundo levantou rápido. Queriam sair dali. Menos você. Marina parou no meio do caminho. Bernardo apontou para ela. A estagiária nova. Como é o nome mesmo? Marina. Marina. Ele repetiu devagar. Você está aqui para aprender, né? Sim, senhor. Então aprende uma coisa. Bernardo deu 2 passos na direção dela. Ficou perto demais. Aqui, quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Quem fala sou eu. Ele cruzou os braços. E estagiária não tem voz. Entendeu? Marina engoliu seco. O coração batia descompassado. Entendeu? Entendi. Ótimo. Bernardo voltou a sentar. Pode ir. Marina saiu. Fechou a porta atrás de si. As pernas estavam fracas. Bernardo agarrou o braço de Marina no corredor no dia seguinte. Os dedos apertaram forte. Ouvi dizer que você andou fazendo perguntas no RH. O rosto dela ficou pálido. Como alguém sobrevive num lugar desses sem perder a alma? O aperto no braço queimou. Mas não foi a dor física que apertou o peito de Marina. Foi outra coisa. Algo antigo. Conhecido demais. A pressão dos dedos de Bernardo trouxe outra mão. Outro corredor. Outro homem poderoso. Tudo voltou de uma vez. Marina tinha 17 anos. Estava no hospital. A mãe segurava a mão do pai na cama. Ele parecia menor, mais fraco. Nada parecido com o homem que saía todo dia às 6 da manhã. Não aguento mais, amor. A voz dele saía fraca. Não consigo nem dormir. O médico disse que é estresse. A mãe apertou a mão dele. Você precisa conversar com o seu chefe, pedir para diminuir a carga. O pai riu, mas não tinha alegria naquilo. Pedir para o Mendonça? Eu conheço ele há 20 anos. Ele não diminui nada, só aumenta. Marina se lembrava de ficar ali parada, sem saber o que fazer. Pai, e se você denunciar? Ele olhou para ela. Os olhos estavam cansados. Denunciar o quê, filha? Que ele me dá trabalho demais, que ele grita, todo mundo sabe. Ninguém faz nada. 2 semanas depois, o pai teve o 2º infarto. Não sobreviveu. No velório, o chefe apareceu. Mendonça, terno caro, cara de poucos amigos. Meus pêsames, era um bom funcionário. Nem abraçou a mãe. Ficou 5 minutos, foi embora. Marina jurou naquele dia.
Jurou que nunca ia deixar alguém fazer isso com outra pessoa na frente dela. Jurou que ia reagir. Mas agora, com a mão de Bernardo apertando o braço dela, a promessa parecia tão distante, tão impossível. "Tô esperando uma resposta." A voz de Bernardo trouxe ela de volta. O corredor da empresa. O presente. "Por que você foi no RH?" Marina piscou. O aperto ainda estava lá. As pessoas passavam. Ninguém parava. Eu só fui tirar dúvidas sobre o contrato." "Mentira." Ele chegou mais perto. "Você perguntou sobre canal de denúncia." O coração dela disparou. "Camila do RH é minha amiga há 10 anos. Tudo que acontece lá eu sei." Bernardo soltou o braço dela. "Você tem 2 caminhos, estagiária. Fica quieta e aprende. Ou arruma suas coisas e sai hoje." Ele virou as costas. Caminhou para o elevador. Marina ficou parada. O braço doía. Mas a dor maior era outra. Ela tinha prometido reagir. Tinha jurado que não ia ser covarde. Mas ali, sozinha naquele corredor, a promessa pesava como pedra. Marina esperou 2 horas. Ficou andando pelo corredor do RH. Ensaiou as palavras na cabeça. Quando Camila saiu para almoço, ela entrou. "Preciso falar com outra pessoa do RH, alguém que não seja a Camila." A recepcionista olhou para ela com cara de interrogação. "A Camila é a coordenadora. Qualquer coisa passa por ela. Mas é sobre a Camila." "Então fala com o diretor de recursos humanos, o Dr. Meirelles." Marina anotou o nome. Pediu para marcar. A recepcionista disse que só com agendamento prévio. 1 semana de espera. "É urgente. Todo mundo fala isso." Marina saiu de lá com as mãos suando. 1 semana. 7 dias aguentando Bernardo sabendo que ela tinha ido no RH. Ela tentou o e-mail. Escreveu 3 versões. Apagou todas. Como você denuncia um cara que controla até o RH? Como você explica que o chefe está cometendo assédio moral quando todo mundo aceita aquilo como normal? No 3º dia, ela conseguiu a reunião. Dr. Meirelles tinha 15 minutos livres. O escritório dele era grande. Mesa de vidro, diploma na parede. "Senta. O que eu posso fazer por você?" Marina sentou na beirada da cadeira. "Eu sou estagiária no departamento do Bernardo Lacerda." "Sei, e?" Ele tem um comportamento agressivo com a equipe. Grita, humilha as pessoas na frente de todo mundo. Eu vi a Patrícia sair de uma reunião chorando semana passada." Dr. Meirelles suspirou. Cruzou os dedos. "Marina, certo? Você é nova na empresa. Então vou te explicar uma coisa." Ele se inclinou para frente. "O Bernardo tem um jeito firme, mas ele entrega resultado. O departamento dele é o mais lucrativo da empresa há 5 anos seguidos. Mas isso não dá o direito dele." "Não é sobre direito, é sobre realidade." Ele cortou ela. "Chefe exigente não é crime. Se fosse, metade dos gestores do Brasil estariam presos." "Mas ele ameaça as pessoas. Você tem prova? Gravação? Testemunha?" Marina abriu a boca. Fechou. "Ninguém vai testemunhar contra ele. Todo mundo tem medo." "Então não tem caso." Dr. Meirelles olhou para o relógio. "Olha, meu conselho? Aprende o que você tem que aprender e segue em frente. Estágio dura 6 meses. Você aguenta. E a Patrícia e os outros que trabalham com ele há anos? Eles são adultos. Se não aguentam, pedem demissão." Ele se levantou. "Foi só isso?" Marina ficou sentada. O peito apertou. "Eu preciso voltar para o trabalho. Boa sorte no estágio." Ela saiu daquele escritório com as pernas bambas. O corredor parecia mais longo, mais vazio. Passou pelo banheiro. Olhou no espelho. A menina que olhava de volta parecia menor, mais fraca. Bernardo descobriu no dia seguinte. Claro que descobriu. Ele chamou ela na sala dele. Fechou a porta. Trancou. "Senta." Marina sentou. Ele ficou em pé. Deu a volta na mesa. Parou atrás dela. "Você foi falar com o Meirelles?" Não era pergunta. "Fui." "E o que ele disse?" Marina não respondeu. "Vou te contar o que ele disse." Bernardo colocou as mãos na cadeira dela, perto demais.
Ele disse que você é uma estagiária mimada que não aguenta pressão, que você não vai durar 3 meses aqui. Ele andou de novo. Ficou na frente dela. Sabe por quê? Porque eu construí essa empresa junto com o Meirelles. A gente trabalha junto há 15 anos. Ele me deve metade da carreira dele. Bernardo sorriu. Aquele sorriso gelado de sempre. Você acha mesmo que ele ia ficar do seu lado? Marina sentiu o estômago embrulhar. Agora você tem uma escolha. Você pede para sair. Hoje. Eu assino seus papéis. Você vai embora em paz, sem mancha na ficha. E se eu não quiser? Aí eu te demito por baixa performance. E eu garanto que você não consegue estágio em nenhuma empresa dessa cidade. Ele cruzou os braços. Eu conheço gente em todo lugar. Uma ligação minha e você vira persona non grata. O silêncio ficou pesado. Você tem até amanhã para decidir. Agora sai da minha sala. Marina voltou para a mesa dela. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia digitar. Patrícia passou por ela. Não olhou. Ninguém olhava. Ela salvou o documento. Desligou o computador. Pegou a bolsa. Foi para o estacionamento. Entrou no carro. Trancou as portas. E aí, sozinha, ela deixou sair. Chorou. Chorou até não ter mais força. Não era só raiva. Era derrota. Era vergonha. Ela tinha prometido para o pai que ia ser diferente, que ia reagir, que ia lutar. Mas como você luta quando o sistema todo protege o agressor? Marina pegou o celular. Abriu o histórico de ligações. O nome da mãe ali. Seria tão fácil ligar, contar tudo, pedir conselhos. Mas ela sabia o que a mãe ia dizer. Sai desse lugar, sua saúde vale mais. E talvez a mãe tivesse razão. Talvez não valesse a pena. Marina encostou a cabeça no volante, fechou os olhos. A imagem do pai voltou, deitado naquela cama, cansado, derrotado. Ele não diminui nada, só aumenta. Será que o pai tinha sentido isso? Essa mesma impotência? Esse mesmo medo? Marina abriu os olhos. Limpou o rosto, respirou fundo. Ainda não. Ela ainda não ia desistir, mas também não sabia o que fazer. Marina decidiu ficar. Não ia pedir demissão. Não ia deixar ele ganhar daquele jeito. Mas Bernardo não esqueceu. E na sexta-feira, ele fez questão de todo mundo saber. A reunião geral começou às 9. 30 pessoas na sala. Todos os gerentes. A equipe inteira. Marina sentou no fundo, tentou ficar invisível. Bernardo entrou por último, terno azul marinho, gravata impecável. Ele cumprimentou alguns gerentes, sorriu, parecia até simpático. Bom dia a todos. Vamos começar com a apresentação dos resultados. Os primeiros 20 minutos foram normais. Números na tela, gráficos, metas batidas. Então Bernardo parou na frente da projeção. Agora eu quero falar sobre comprometimento. Ele olhou em volta. Sobre o que significa vestir a camisa dessa empresa. Marina sentiu o estômago apertar. Nós temos aqui pessoas que trabalham há 10, 15 anos. Pessoas que sangraram por esse lugar. Bernardo caminhou entre as cadeiras. E temos pessoas que acham que sabem tudo com 1 mês de casa. Algumas cabeças viraram para trás, procurando. Marina, levanta. O silêncio foi instantâneo. Levanta. Não tenha vergonha. Ela levantou. As pernas tremiam. A Marina aqui é estagiária. Primeiro emprego, cheia de ideias. Ele sorriu. Tanto que ela achou que deveria ensinar o RH a fazer o trabalho deles. Risos baixos, nervosos. Ela foi lá no segundo dia de empresa reclamar do chefe. Bernardo voltou para frente. Do chefe que comanda o departamento mais lucrativo há 5 anos. Marina sentiu o rosto queimar. Senta, Marina. Ela sentou. Queria desaparecer. Esse é o problema da geração atual. Bernardo continuou. Acham que merecem respeito sem ganhar respeito. Mais risos. Menos nervosos agora.
A reunião continuou, mas Marina não ouviu mais nada. Só sentiu 30 pares de olhos julgando. No almoço, ninguém sentou perto dela. Patrícia passou direto, fingiu não ver. À tarde, teve reunião de planejamento. Só o departamento. 12 pessoas. Bernardo entrou atrasado. Desculpa o atraso. Estava resolvendo problemas de gente que cria problemas. Ele olhou direto para Marina. A sala ficou tensa. Vamos começar. Cada um vai apresentar o status dos projetos. Bernardo sentou. Marina, você primeiro. Ela não tinha projeto ainda. Ela era estagiária. Só observava. Eu ainda não tenho projeto designado, senhor. Como não? Bernardo franziu a testa. Você está aqui há quanto tempo? 4 semanas. 4 semanas sem fazer nada? Eu estou observando. Aprendendo. Observando. Ele repetiu devagar, olhou para os outros. Pessoal, a Marina está observando. Enquanto vocês matam um leão por dia, ela observa. Rodrigo, um dos analistas, riu alto. Outros acompanharam. Quanto a gente paga para você observar? É bolsa estágio, senhor. Bolsa, dinheiro da empresa. Bernardo tamborilou os dedos na mesa. Para você vir aqui e me denunciar. O clima pesou. Senhor, eu não... Você não o quê? Não foi no RH? Não tentou manchar meu nome? Não acusou essa equipe de ser tóxica? Eu não disse que a equipe... Então o quê? Só eu sou o problema? Bernardo se levantou. Você vem aqui, sem experiência nenhuma, e resolve que eu sou o vilão da história? Marina sentiu a garganta fechar. Fala, já que você gosta tanto de falar pelas minhas costas, fala na minha frente. Eu acho que o tratamento com a equipe podia ser mais... Mais o quê? Mais respeitoso. Silêncio. Bernardo deu 2 passos. Parou na frente da mesa dela. Respeitoso. Ele riu, mas era um riso perigoso. Você quer que eu seja mais respeitoso? Não só o senhor. Eu acho que, no geral... Patrícia. Bernardo cortou. Você se sente desrespeitada? Patrícia congelou. Não, senhor. Rodrigo. Não, chefe. Alguém aqui se sente desrespeitado? 12 pessoas. 12 cabeças negando. Bernardo voltou para Marina. Engraçado. Ninguém se sente desrespeitado. Só você. Ele colocou as mãos na mesa dela. Curvou. Ficou na altura dos olhos dela. Sabe o que eu acho? Eu acho que você não aguenta pressão. Eu acho que você não tem estrutura para trabalhar em empresa de verdade. Marina sentiu os olhos arderem. Não, ela não ia chorar. Não na frente dele. Olha para mim. Ela olhou. Você tem 2 opções. Cresce, vira adulta, para de mimimi. Ele bateu na mesa, uma vez. Ou pega suas coisas e vai procurar um lugar que passe a mão na sua cabeça. Marina apertou as mãos embaixo da mesa. As unhas cravaram na palma. Você entendeu? Entendi. Ótimo. Bernardo voltou para o lugar dele. Próximo, Rodrigo, seus projetos. A reunião continuou. Marina ficou ali, muda, pequena. Quando acabou, todo mundo saiu rápido. Ninguém olhou para ela. Patrícia passou. Marina tentou. Patrícia, desculpa, Marina, eu tenho que ir. Ela foi. Marina ficou sozinha na sala. Puxou a cadeira para trás, juntou as coisas. A porta se abriu de novo. Bernardo. Esqueci uma coisa. Ele entrou, fechou a porta atrás de si. Amanhã você não precisa vir. Como assim? Seu estágio terminou, obrigado pelos serviços. Mas o contrato é de 6 meses. Era. Agora não é mais. Ele jogou um envelope na mesa. Rescisão. Assina e entrega para o RH segunda-feira. Marina olhou para o envelope, depois para ele. Você não pode fazer isso. Acabei de fazer. Bernardo abriu a porta. E outra coisa. Eu liguei para 3 empresas onde você tinha processos seletivos. Contei que você tem problemas com a autoridade. Eles cancelaram. O chão sumiu. Boa sorte na vida, Marina. Você vai precisar. Ele saiu. A porta fechou. Marina ficou parada. O envelope na mesa. O silêncio no ouvido.
Ela tinha tentado lutar. E perdeu. Marina saiu da empresa com a caixa de papelão, 3 cadernos, uma caneca, um carregador de celular. 4 semanas de vida cabiam numa caixa pequena. Ela jogou tudo no banco de trás do carro. Entrou. Bateu a porta. Ficou ali, sem ligar o motor, sem ir embora. O envelope da rescisão estava no painel. Ela pegou, abriu. Rescisão por inadequação ao perfil da vaga. Inadequação, como se ela fosse o problema. Marina amassou o papel, jogou no chão. Encostou a cabeça no volante. O cansaço pesou. Não era cansaço físico, era outra coisa, mais profunda. Quanto tempo uma pessoa aguenta apanhar antes de desistir? O celular vibrou. Mensagem da mãe. Como foi o dia, filha? Marina não respondeu. O que ela ia dizer? Que perdeu, que foi covarde, que o pai estaria decepcionado? Ela abriu a carteira. Atrás do RG tinha uma foto velha. O pai, ela, os dois na formatura do ensino médio dele segurando um buquê de flores. Você vai ser grande, Marina. Você vai fazer diferente. Ela guardou a foto, limpou o rosto. Não, ainda não. Ela não ia embora assim. Marina ligou o carro, mas não foi para casa. Foi para o lado oposto. Parou num café. Abriu o notebook. Conectou na internet. Se ela ia cair atirando. Começou a pesquisar. Nome da empresa, reclamações, processos trabalhistas. Encontrou 3, todos contra Bernardo, todos arquivados por falta de provas. Ela anotou os nomes, procurou no LinkedIn. 2 pessoas ainda moravam na cidade. Marina mandou mensagem para uma delas, Tatiana Moura, ex-gerente. Oi, Tatiana, meu nome é Marina. Eu trabalhei com Bernardo Lacerda. Você pode conversar comigo? Ela não esperava a resposta, mas 15 minutos depois, o celular vibrou. Posso, mas não por mensagem, pessoalmente. Elas marcaram num restaurante, 7 da noite. Marina chegou cedo. Tatiana chegou na hora. Ela era mais velha, uns 40 anos, roupa social, crachá de outra empresa no pescoço. Você trabalha com ele agora? Tatiana sentou. Trabalhava. Ele me demitiu hoje. Por quê? Porque eu denunciei ele. Tatiana sorriu, mas não era um sorriso feliz. Bem-vinda ao clube. Ela pediu um café. Quanto tempo você aguentou? 4 semanas. Eu aguentei 3 anos. Tatiana mexeu no açúcar. 3 anos apanhando, sendo humilhada, chorando todo dia no banheiro. Por que você não saiu antes? Porque eu precisava do emprego. Eu tinha acabado de comprar apartamento. Tinha financiamento no pescoço. Ela tomou um gole. Mas um dia eu surte, gritei com ele na frente de todo mundo. Ele me demitiu na hora. E o processo? Arquivado. Ninguém quis testemunhar, todo mundo com medo. Tatiana olhou para Marina. Por que você está me procurando? Porque eu quero derrubar ele. Boa sorte, já tentaram. Ele sempre sai ileso. Mas e se a gente tivesse prova? Que tipo de prova? Marina hesitou. Eu não sei ainda, mas tem que ter alguma coisa. Ele não pode ser perfeito. Tatiana ficou em silêncio, pensando. Quando eu trabalhava lá, eu ouvi boatos. Ela se inclinou. Sobre notas fiscais, sobre dinheiro sumindo, mas nunca consegui confirmar. Quem falou isso? Júlio Santos. Ele trabalha lá há 15 anos. É da contabilidade. Marina anotou o nome. Ele ainda trabalha lá? Trabalha, mas ele não vai falar com você. Ele tem medo do Bernardo. Todo mundo tem medo. Marina fechou o caderno. Mas se eu conseguir fazer ele falar, você me ajuda? Tatiana olhou para ela, estudou o rosto, a determinação. Você é louca. Sou. Você tá dentro? Tatiana respirou fundo. Eu tô dentro. Marina passou o fim de semana pesquisando Júlio Santos. Encontrou ele no LinkedIn. 15 anos na mesma empresa. Contador. Perfil discreto. Poucas fotos. Segunda-feira de manhã, ela estava na porta da empresa às 7.
Júlio chegou às 7h15, sozinho. Júlio Santos? Ele parou, olhou para ela com desconfiança. Quem quer saber? Meu nome é Marina. Eu trabalhei aqui até sexta. Preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre o Bernardo. O rosto dele fechou. Não tenho nada para falar. Ele seguiu para a entrada. Marina foi atrás. Eu sei que você conhece as coisas erradas que ele faz. Eu sei que você viu. Não sei de nada. Por favor, só 5 minutos. Júlio parou na porta. Respirou fundo. Olhou em volta. Não aqui. Ele apontou para o café da esquina. Lá, 15 minutos. Marina esperou. Júlio chegou com um café na mão. Sentou longe da janela. Você foi demitida? Fui. Por quê? Porque eu denunciei ele. Júlio balançou a cabeça. Então você é burra, igual todos os outros que tentaram. Eu posso ser burra, mas você não é covarde. Ele olhou para ela, os olhos cansados. Como você sabe? Porque você está aqui. Porque você aceitou conversar. Marina se inclinou. Júlio, eu perdi meu estágio, mas tem gente lá dentro perdendo a saúde, a sanidade. Você sabe disso. Eu sei. A voz dele saiu baixa. Eu sei melhor que ninguém. Então me ajuda. Júlio mexeu no café. Ficou em silêncio por um tempo longo. Ele destruiu minha carreira. As palavras saíram devagar. Eu entrei naquela empresa com 25 anos, cheio de sonhos. Achei que ia crescer, virar gerente, diretor. Ele riu sem alegria. 15 anos depois, eu continuo no mesmo lugar. Sabe por quê? Marina esperou. Porque eu vi coisas que eu não deveria ter visto. Júlio olhou nos olhos dela. E ele sabe que eu sei. Que tipo de coisas? Dinheiro, notas fiscais falsas, fornecedores fantasmas. Ele baixou a voz ainda mais. O Bernardo desvia dinheiro da empresa há anos. Ele tem um esquema. Cria empresas de fachada, superfatura serviços, embolsa a diferença. Marina sentiu o coração acelerar. Você tem prova? Eu tenho acesso aos arquivos. Eu sou o contador. Eu assino os relatórios. Júlio apertou o copo. Mas se eu falar, ele me destrói. Ele tem advogado, tem dinheiro, tem conexões. E se a gente tiver prova irrefutável? Se a gente levar direto para a diretoria? A diretoria não vai acreditar em mim. Eu sou só um contador. Ele é o gerente estrela. Mas se tiver mais gente, mais testemunhas... Júlio ficou quieto. Tatiana Moura. Você lembra dela? Lembro. Ele destruiu ela também. Ela tá do nosso lado. E se a gente conseguir mais gente? Se a gente mostrar que não é só abuso, que é crime? Júlio passou a mão no rosto. Eu tenho filhos, Marina. Eu tenho contas para pagar. Eu sei. Mas quanto tempo você aguenta viver assim, com medo, refém? Ele não respondeu. Marina colocou a mão na mesa. Me dá uma chance, uma semana. Se em uma semana a gente não conseguir montar um caso sólido, eu desisto. Você volta para sua vida. Júlio olhou para a mão dela, depois para o próprio café. Uma semana. Uma semana. Ele estendeu a mão. Eles apertaram. Vamos destruir esse filho da mãe. Naquela noite, os três se encontraram. Marina, Júlio e Tatiana, numa sala alugada por hora num coworking. Júlio abriu o notebook, projetou na tela. Isso aqui são os relatórios fiscais dos últimos 3 anos. Ele apontou. Olha esses valores. Serviços de consultoria, 300 mil, 500 mil. Mas não tem relatório de entrega, não tem contrato detalhado. Quem são os fornecedores? Marina perguntou. Empresas pequenas. Algumas nem têm site. Júlio abriu outra planilha. Eu fui atrás, 3 delas têm o mesmo CNPJ raiz, empresas do mesmo grupo. E qual o grupo? Júlio abriu a página da Receita Federal. Grupo Lacerda Assessoria. Tatiana levantou. Ele criou empresas para prestar serviço para a empresa onde ele trabalha? Exatamente. E superfatura tudo.
Um serviço que vale 50, ele cobra 200. A empresa paga, ele embolsa a diferença. Marina sentiu a raiva subir. Isso é desvio de dinheiro. É peculato, é fraude, é crime. Júlio fechou o notebook. Mas tem um problema. Qual? Para provar, a gente precisa de documentos originais, notas fiscais, contratos, e tudo isso está no servidor interno da empresa. Você não tem acesso? Tenho, mas é monitorado. Se eu baixar tudo, o sistema registra, ele vai saber. O silêncio caiu pesado. E se a gente pegar de outra forma? Marina pensou alto. E se a gente fizer ele mostrar na frente de todo mundo? Como? A reunião anual, com a diretoria. Ela é quando? Tatiana olhou no celular. Daqui a 10 dias, sábado. É a apresentação de resultados do ano. O Bernardo vai apresentar os números dele? Sempre apresenta. É o momento de glória dele. Marina sorriu. Então a gente usa isso. A gente faz ele apresentar as fraudes sem saber. Como? Júlio não entendeu. A gente adultera a apresentação dele. No dia, na hora. Marina se levantou. Júlio, você consegue acessar o arquivo da apresentação? Consigo. Tatiana, você consegue entrar na reunião? Você ainda tem contato com alguém da empresa? Tenho. A Gabriela do financeiro. A gente ainda se fala. Ótimo. A gente tem 10 dias. Júlio olhou para ela. Você é maluca. Isso pode dar muito errado. Pode. Mas também pode dar certo. Marina cruzou os braços. Vocês estão dentro. Tatiana respirou fundo. Eu tô. Júlio demorou mais. Eu tô. Nos dias seguintes, eles trabalharam sem parar. Júlio copiou documentos aos poucos, um por dia, para não levantar suspeita. Tatiana entrou em contato com ex-funcionários. Conseguiu 4 que aceitaram testemunhar. Marina montou a apresentação, slide por slide, comparando os números oficiais com os números reais, mostrando as empresas fantasmas, os desvios. Na quinta-feira, véspera da reunião, Júlio ligou. A gente tem um problema. O quê? O Bernardo mudou a senha do arquivo. Eu não consigo mais acessar. O estômago de Marina afundou. Como assim? Ele deve ter desconfiado de alguma coisa. O arquivo está bloqueado. Então a gente não consegue trocar a apresentação? Não, não desse jeito. Marina sentou, a cabeça rodou. E agora? Silêncio do outro lado. A gente improvisa. A voz de Júlio ficou firme. A gente leva as provas impressas e interrompe a apresentação dele. Eles vão nos expulsar. Talvez, mas se a gente conseguir mostrar nem que seja uma prova, já planta a dúvida. Marina fechou os olhos. É agora ou nunca. Sexta-feira, um dia antes da reunião. Marina, Júlio e Tatiana se encontraram pela última vez. Dessa vez, na casa de Júlio. Menos arriscado. A mesa da sala estava coberta de papéis, impressões de notas fiscais, planilhas, contratos, 3 pilhas organizadas por categoria. Isso aqui é tudo que a gente tem, Júlio apontou. Provas de superfaturamento, empresas fantasmas, transferências suspeitas. Marina pegou um contrato. Isso aqui mostra que a Lacerda Assessoria prestou um serviço de R$300 mil, mas não tem detalhamento, não tem relatório de entrega. E olha a data. Tatiana apontou. Dezembro de 2024, fim de ano fiscal, quando ninguém está prestando atenção. Ele é esperto. Júlio cruzou os braços, mas não esperto o suficiente. Marina separou os documentos mais importantes. A gente precisa ser estratégico. Não dá para jogar tudo de uma vez. Tem que ser gradual. Como assim? A gente começa com uma acusação leve, algo que ele possa tentar explicar. Aí, quando ele se defender, a gente solta a bomba. Marina organizou os papéis em ordem. Primeiro, a gente mostra que as empresas são dele. Depois, a gente mostra o superfaturamento. Por último, a gente mostra que o dinheiro vai para a conta dele. E quem vai falar? Tatiana perguntou. Eu! Marina não hesitou. Eu comecei isso. Eu termino.
Ele vai tentar te calar, vai tentar te expulsar. Por isso vocês dois vão estar lá. Se ele me calar, vocês continuam. Júlio olhou para a pilha de documentos. E as testemunhas? A gente leva elas? Não, ainda não. Primeiro a gente planta a dúvida. Se a diretoria morder a isca, aí a gente traz as testemunhas. Marina pegou o celular. Tatiana, você confirmou com a Gabriela? Confirmei. Ela conseguiu 2 convites, um para mim, um para você, como estagiária demitida. Como convidada dela, a reunião é aberta para funcionários e convidados. E eu? Júlio perguntou. Você entra normal. Você ainda trabalha lá. Eles ensaiaram. Marina falando, Tatiana entregando os documentos, Júlio confirmando os números. Passaram a noite inteira organizando, conferindo, preparando cada detalhe. Quando o sol nasceu, eles estavam prontos. Sábado de manhã, dia da reunião. Marina acordou às 6. Não tinha dormido direito. O estômago revirava. Ela colocou roupa social, blazer azul, calça preta. Tentou parecer profissional. O celular tocou. Júlio. Marina, a gente tem um problema sério. O coração dela disparou. O quê? A Gabriela ligou agora. Ela tá com medo. Disse que não pode mais ajudar. Como assim? O Bernardo falou com ela ontem. Perguntou se ela tinha convidado alguém. Ela ficou nervosa. Ela contou que convidou a gente? Não. Mas ela cancelou os convites. Marina sentou na cama. Então a gente não consegue entrar? Não oficialmente. E não oficialmente? Júlio hesitou. Eu conheço a entrada dos fundos, para os funcionários. Ela não pede crachá antes das 9. A reunião começa às 8. Você quer que a gente invada? Eu quero que a gente entre sem convite. É diferente. Marina respirou fundo. Se a gente for pega, é invasão de propriedade. Se a gente desistir agora, foi tudo em vão. Ela fechou os olhos, pensou no pai, na promessa. Eu vou. Tatiana também tá dentro. A gente se encontra lá. 7h30. Marina chegou às 7h20. O prédio estava vazio. Alguns carros no estacionamento. Tatiana apareceu 5 minutos depois. Júlio às 7h30. A entrada é aqui. Júlio apontou para a porta lateral. Ela abre com o crachá de qualquer funcionário. Ele passou o crachá. A luz ficou verde. A porta abriu. Eles entraram. O corredor estava escuro, silencioso. O auditório é no 2º andar. Júlio sussurrou. Eles subiram pela escada de emergência. Cada degrau parecia fazer barulho demais. No 2º andar, Júlio parou. Vocês entram por aqui. Eu vou pela entrada principal. A gente se vê lá dentro. Marina apertou o braço dele. Obrigada. A gente ainda não ganhou. Mas a gente está lutando. Isso já vale. Júlio sorriu. Virou. Foi embora. Marina e Tatiana esperaram na escada. Ouviram vozes, passos. A reunião começando. 8h. É agora. Marina segurou a pasta com os documentos. Vamos acabar com isso. O auditório estava cheio. 100 pessoas. Toda a diretoria na primeira fileira. Dr. Augusto Ribeiro, o CEO no centro. Bernardo estava no palco. Terno cinza chumbo. Gravata vinho. Ele sorria, confiante. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez apresentando os resultados do meu departamento. Aplausos educados. Marina e Tatiana entraram pelos fundos. Ficaram em pé, encostadas na parede do fundo. Bernardo não viu. Antes de começar, eu quero agradecer à minha equipe. São eles que fazem tudo acontecer. Ele apontou para os funcionários. Júlio, Patrícia, Rodrigo, vocês são incríveis. Mais aplausos. Agora vamos aos números. Bernardo clicou no controle. O primeiro slide apareceu. Crescimento de 32% em relação ao ano anterior. Maior crescimento da história da empresa. Murmúrios impressionados. Como a gente conseguiu isso? Foco, disciplina e parcerias estratégicas. Outro slide. Nós contratamos consultorias especializadas, investimos em processos, cortamos gordura,
Dr. Augusto acenou com a cabeça, aprovando. Alguns podem achar que gastamos muito em consultoria. Bernardo sorriu. Mas o retorno foi o triplo. Cada real investido trouxe 3 de volta. Ele clicou de novo. Gráficos, números impressionantes. E isso é só o começo. Para esse ano a gente projeta crescer mais 40%. Bernardo abriu os braços. Desde que a diretoria continue confiando no meu trabalho. Aplausos maiores. Marina apertou a pasta. As mãos suavam. Eu sei que alguns podem questionar meus métodos. Bernardo parou, olhou para os lados. Eu sou exigente, eu cobro, mas é assim que se faz resultado. Ele apontou para o gráfico. Números não mentem. Dr. Augusto levantou a mão. Bernardo, parabéns. Trabalho excepcional. Obrigado, doutor. Alguma pergunta? Dr. Augusto olhou para o auditório. Silêncio. Ótimo. Então vamos. Eu tenho. A voz de Marina cortou o silêncio. Todas as cabeças viraram. Bernardo localizou ela no fundo. O rosto dele endureceu. Desculpa, mas essa reunião é restrita a funcionários e convidados. Eu sou convidada. Marina deu um passo à frente. Convidada de quem? Da verdade. Risos nervosos. Dr. Augusto franziu a testa. Moça, se você não tem convite oficial, por favor se retire. Dr. Augusto, meu nome é Marina Oliveira. Eu fui estagiária aqui, demitida há 1 semana. Ela deu mais passos. E eu tenho informações que o senhor precisa ouvir antes de aplaudir esse homem. Bernardo desceu do palco. Segurança. Sobre fraude. Marina levantou a pasta. Sobre desvio de dinheiro. Sobre crimes que o Bernardo Lacerda comete há anos. O auditório explodiu em murmúrios. Isso é ridículo, Bernardo apontou para ela. Essa garota foi demitida por má conduta. Agora ela volta aqui tentando manchar meu nome. Má conduta? Marina deu mais passos. Estava no corredor central agora. Ou porque eu descobri o que você faz? 2 seguranças apareceram nas portas. Dr. Augusto levantou a mão. Esperem! Ele olhou para Marina. Você tem 30 segundos. Fala. Marina abriu a pasta. Tirou o primeiro documento. Lacerda Assessoria. Alguém aqui conhece essa empresa? Alguns gerentes olharam entre si. Negaram com a cabeça. É uma das consultorias que prestam serviço para a empresa. Segundo a apresentação do Bernardo, uma parceria estratégica. Marina ergueu o papel. Só que essa empresa pertence ao próprio Bernardo. Mentira! Bernardo avançou. Eu não tenho empresa nenhuma. Tem sim. Júlio se levantou, do meio do auditório. Eu conferi, na Receita Federal. Bernardo Lacerda é sócio majoritário. O silêncio ficou denso. Dr. Augusto olhou para o Bernardo. É verdade? Eu tenho uma empresa de consultoria, sim, mas não tem nada de errado nisso. Bernardo abriu os braços. Eu declaro tudo. Não tem conflito de interesse. Não tem? Marina pegou outro documento. Essa nota fiscal aqui. R$300 mil por serviços de consultoria estratégica, prestado pela sua empresa, para a empresa onde você trabalha. E daí? Foi um trabalho legítimo. Cadê o relatório de entrega? Bernardo hesitou. Tá arquivado. Não tá. Júlio subiu no palco, abriu o notebook dele, projetou na tela. Eu sou o contador, eu assinei essa nota e não existe relatório de entrega, não existe contrato detalhado, não existe nada. Murmúrios crescentes. É superfaturamento. Marina avançou mais, estava perto do palco. O Bernardo cria uma empresa, contrata a própria empresa, cobra valores absurdos e embolsa o dinheiro. Isso é uma acusação grave. Dr. Augusto se levantou. Você tem prova concreta? Marina subiu no palco, entregou uma pasta para ele. Tenho 7 contratos nos últimos 3 anos, todos com a empresa do Bernardo, todos superfaturados. No total, R$1,2 milhão. Dr. Augusto abriu a pasta.
Começou a folhear. O rosto dele mudou, de confuso para sério, de sério para furioso. Bernardo, você pode explicar isso? Doutor, ela está distorcendo os fatos. Esses serviços foram prestados, foram aprovados pelo financeiro. Aprovados por quem? Tatiana levantou, do fundo. Por você? Porque você assina as aprovações do seu próprio departamento? Bernardo olhou para trás. Viu Tatiana. Você. A voz dele saiu baixa, perigosa. Você foi demitida há 2 anos. Você não tem nada a ver com isso. Eu tenho tudo a ver. Tatiana caminhou. Porque quando eu trabalhava aqui, eu vi você pressionando o financeiro a aprovar notas sem licitação. E quando eu questionei, você me demitiu. Porque você era incompetente. Eu era inconveniente. Tatiana parou ao lado de Marina. E você destrói todo mundo que é inconveniente. Dr. Augusto bateu a pasta na mesa. Chega. Ele olhou para o Bernardo. Você vai me dar uma explicação. Agora. Bernardo respirou fundo. Ajeitou a gravata. Doutor, eu posso explicar tudo. Mas não aqui. Não na frente. Aqui. Agora. Dr. Augusto cruzou os braços. Essas empresas são suas? Silêncio. São? São, mas... Você prestou serviços para a própria empresa onde você trabalha? Sim, mas foi tudo legal. Sem licitação, sem concorrência. Bernardo não respondeu. Dr. Augusto olhou para os outros diretores. Chamem o jurídico. Agora. O auditório ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, de choque. Então alguém sussurrou. Uma frase, baixa, mas audível. Eu sabia. Outra voz, do outro lado. Sempre achei estranho. Os murmúrios começaram, baixos, crescendo. Patrícia, sentada na terceira fileira, olhou para o chão. As mãos tremiam. Rodrigo virou para o colega do lado. 1.200.000? Nos últimos 3 anos, cara, isso é roubo. Dr. Augusto levantou a mão pedindo silêncio. Ninguém calou. O burburinho crescia. Gente, por favor. Demorou mais 10 segundos para a plateia fazer silêncio. Bernardo estava parado no palco, sozinho, as mãos nos bolsos, tentando parecer confiante, mas o suor na testa entregava. Doutor, se o senhor me der a chance de... Você vai ter sua chance, com o jurídico. Dr. Augusto apontou para os 2 diretores ao lado. Marta, Ricardo, vocês vão comigo. A gente vai revisar cada um desses contratos. Marta, a diretora financeira, se levantou. Pegou a pasta. Olhou para Bernardo. Eu assinei algumas dessas aprovações. A voz dela saiu dura. Baseada nas suas recomendações. Porque eram serviços legítimos. Vamos ver. Ela virou para o auditório. Alguém aqui trabalhou diretamente com a Lacerda Assessoria? Alguém recebeu relatórios, documentos? Silêncio. 100 pessoas. Ninguém levantou a mão. Interessante. Marta anotou algo. 1 milhão gastos. E ninguém sabe em quê. Os murmúrios voltaram, mais altos. Ele sempre foi esquisito. Lembra daquele projeto do ano passado? Sumiu dinheiro também. E a reforma da sala dele? Custou 80.000. 80.000 numa sala. Júlio ainda estava no palco. Ele clicou no notebook. Outro documento apareceu na tela. Já que a gente está falando de gastos suspeitos, ele apontou. Essa aqui é uma transferência de 200 mil reais para o filho do Bernardo, como bônus de performance. O auditório explodiu. O filho dele nem trabalha aqui. Trabalha! Júlio ampliou a tela. Ele foi contratado ano passado, como consultor sênior. Salário de 20 mil por mês. 20 mil? Alguém gritou. Eu tenho 10 anos de empresa e ganho 6. As vozes se multiplicaram. Raiva, indignação, incredulidade. Dr. Augusto bateu na mesa de novo. Chega! Todo mundo silêncio. Demorou, mas o auditório acalmou. Bernardo tentou uma última vez. Doutor, metade dessas pessoas aqui me deve a carreira. Eu construí esse departamento. Eu trouxe resultado. Esse ataque coordenado é porque eu sou exigente. Porque eu cobro. Cobrar é uma coisa.
Dr. Augusto deu um passo na direção dele. Roubar é outra. Eu não roubei nada. A voz de Bernardo subiu. Pela primeira vez, perdeu o controle. Tudo que eu fiz foi aprovado. Tudo foi dentro da legalidade. Então por que você não mencionou que as empresas eram suas? Marina perguntou. Bernardo virou para ela, os olhos furiosos. Porque eu não preciso te dar satisfação. Você é uma estagiária fracassada. Responde ela. Dr. Augusto cruzou os braços. Bernardo respirou fundo. Tentou se recompor. Porque não era necessário. A empresa foi contratada por mérito, por competência. Competência? Júlio riu. A empresa não tem funcionários, não tem escritório físico. O endereço registrado é um espaço de coworking. E daí? E que ela é de fachada. Júlio projetou outro documento. Olha aqui. Transferências bancárias. Todo mês a empresa recebe pagamento da nossa empresa. E 3 dias depois, o dinheiro é transferido para a conta pessoal do Bernardo. A plateia explodiu de novo. Dr. Augusto pegou o celular, discou. Jurídico? Preciso de vocês no auditório, agora. E chamem a polícia. Bernardo ficou pálido. Polícia? Doutor, não precisa disso. Vamos resolver internamente. Não tem nada para resolver internamente. Dr. Augusto guardou o celular. Você cometeu fraude, desviou dinheiro. Isso é crime. Eu posso devolver o dinheiro, todo ele, com juros. Você vai devolver e vai responder criminalmente. Bernardo deu 2 passos para trás. Olhou para os lados, procurando aliados. Dr. Meirelles, do RH, estava na segunda fileira. Bernardo olhou para ele. Meirelles, fala para ele. A gente trabalha junto há 15 anos. Você sabe que eu não sei de nada. Meirelles levantou. E se você me envolveu nisso, eu vou ser o primeiro a testemunhar contra você. Bernardo cambaleou. Ele olhou para o auditório, procurando um rosto amigo, alguém que defendesse ele. Patrícia olhava para o chão. Rodrigo virou o rosto. Ninguém ficou do lado dele. A porta do fundo abriu. 2 policiais entraram, uniformizados. Bernardo Lacerda? Ele não respondeu. Senhor, o senhor precisa vir conosco. Eu não fiz nada errado. A voz dele saiu fraca, quebrada. Eu só quis garantir meu futuro, minha aposentadoria. Roubando, Marina falou. Não gritou, não precisava. Você roubou e destruiu todo mundo que tentou te parar. Bernardo olhou para ela. Pela primeira vez ele parecia pequeno. Os policiais se aproximaram. Senhor, por favor. Bernardo tirou o crachá do pescoço, colocou na mesa, devagar. 15 anos, ele falou baixo. 15 anos construindo isso. Você não construiu nada. Júlio ficou de pé. Você roubou, mentiu, abusou. Os policiais seguraram o braço de Bernardo, gentil, mas firme. Vamos. Eles o levaram, caminhando pelo corredor central. 100 pessoas assistindo. Ninguém aplaudiu, ninguém vaiou, só assistiram. Bernardo passou por Marina. Parou por 1 segundo. Você destruiu sua própria carreira. Ninguém vai te contratar depois disso. Marina olhou nos olhos dele. Talvez, mas eu vou dormir em paz. Ele seguiu. Os policiais o levaram para fora. A porta fechou. O auditório ficou em silêncio absoluto. Marina soltou o ar. Não tinha percebido que estava segurando. As pernas tremiam. O corpo inteiro tremia. Tatiana colocou a mão no ombro dela. Você conseguiu. Marina não respondeu. Só respirou. Dr. Augusto subiu no palco. Olhou para ela. Obrigado. A voz dele saiu sincera. A empresa te deve um pedido de desculpas. E muito mais que isso. Marina assentiu. Não confiava na voz dela naquele momento. A reunião está encerrada. Todos podem ir. As pessoas começaram a sair, devagar, processando. Marina ficou parada no palco, Júlio ao lado, Tatiana descendo os degraus. Eles não celebraram, só respiraram. Marina saiu do auditório meia hora depois. As pernas ainda tremiam. Júlio e Tatiana foram com ela.
No corredor, 3 funcionários pararam. Um deles, um rapaz magro de óculos, se aproximou. Obrigado, ele falou baixo. Sério, obrigado. Marina não sabia o que dizer. A gente sofria com ele há anos. Ninguém tinha coragem de fazer nada. Outro funcionário, uma mulher mais velha, chegou perto. Eu vi ele fazer minha colega sair chorando 6 vezes. 6. E eu nunca fiz nada. Os olhos dela encheram. Desculpa. A gente deveria ter te apoiado. Tá tudo bem. Não tá... A mulher apertou a mão dela. Mas obrigada mesmo assim. Eles foram embora. Patrícia apareceu no fim do corredor. Hesitou, mas veio. Marina. Oi. Eu queria ter falado naquela reunião. Quando ele te humilhou. Patrícia olhou para o chão. Mas eu tive medo, muito medo. Eu sei. Não justifica. Não justifica. Marina concordou. Mas eu entendo. Patrícia abraçou ela. Rápido. Depois saiu correndo. Júlio olhou para o relógio. Eu preciso ir. Tenho que buscar meus filhos. Vai! Marina sorriu. E obrigada por tudo. A gente se vê segunda. Ele apertou o ombro dela. Você foi corajosa pra caralho. Tatiana esperou Júlio sair. E agora? Agora? Marina encostou na parede. Agora eu não sei. Você acabou de derrubar um dos caras mais poderosos da empresa. Empresas vão querer te contratar só pela coragem. Ou vão me ver como problema, como alguém que causa confusão. Então que causem. Tatiana pegou a bolsa. O mundo precisa de mais gente causando confusão quando a confusão tá certa. Marina riu. Pela primeira vez em semanas, uma risada de verdade. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por me fazer acreditar de novo. Tatiana acenou. Qualquer coisa, me liga. Ela foi embora. Marina ficou sozinha no corredor. Pegou o celular. Tinha 17 mensagens. A mãe, amigas, até gente que ela nem sabia que tinha o número dela. Ela não respondeu nenhuma. Só guardou o celular. Saiu da empresa. Entrou no carro. Sentou. Colocou a cabeça no volante. E chorou. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio. Quarta-feira. 5 dias depois. Bernardo estava sentado numa sala pequena. Mesa de interrogatório. Advogado ao lado. Eles têm provas demais. O advogado fechou a pasta. Recomendo acordo. Acordo? Você devolve o dinheiro. Confessa a fraude. Pega a pena reduzida. Bernardo passou a mão no rosto. 3 dias sem barbear. Olheiras fundas. Quanto tempo? 2 a 4 anos. Se colaborar, talvez suspensa. Ele riu, sem alegria. 15 anos construindo carreira. Acabou em 15 minutos. Você que cavou o próprio buraco. Marina estava em casa. Computador aberto. LinkedIn atualizado. O celular tocou, número desconhecido. Alô? Marina Oliveira? Sim, meu nome é Fernanda Costa. Sou diretora de RH da Almeida e Associados. A voz era profissional, firme. Eu soube do que você fez e eu queria te fazer uma proposta. Marina sentou mais ereta. Que tipo de proposta? A gente está montando uma área de compliance e ética, procurando gente corajosa, gente que não tem medo de fazer a coisa certa. Fernanda pausou. Você se encaixa perfeitamente. Mas eu sou recém-formada, quase sem experiência. Experiência a gente ensina, coragem não. Fernanda riu. Você topa conversar? Marina olhou para a foto do pai na estante. Topo. Marcaram para sexta. Marina desligou. Ficou olhando para o celular. A mãe entrou na sala, trazia café. Quem era? Uma oferta de emprego. Sério? A mãe sentou ao lado dela. Filha, eu tô tão orgulhosa de você. Eu só fiz o que precisava ser feito. Não, você fez o que era certo, que é muito mais difícil. A mãe segurou a mão dela. Seu pai estaria orgulhoso também. Marina sentiu os olhos arderem. Será? Tenho certeza. Na empresa, a mudança já tinha começado. Dr. Augusto convocou reunião geral na segunda.
O que aconteceu na última semana foi inaceitável. Não só as fraudes do Bernardo, mas o clima que ele criou, o medo, a omissão. Ele olhou para as 100 pessoas na sala. A gente vai mudar isso. Canal de denúncia anônimo, auditoria externa, treinamento de liderança. Patrícia levantou a mão. E quem vai assumir o departamento? Júlio Santos. Interinamente, até a gente contratar alguém definitivo. Aplausos. Júlio ficou vermelho. Depois da reunião, Patrícia encontrou ele no corredor. Parabéns. Obrigado, mas eu não sei se estou preparado. Você aguentou 15 anos com o Bernardo. Você aguenta qualquer coisa. Sexta-feira. Marina foi na entrevista. Correu bem. Muito bem. No caminho de volta, ela parou num café. Pediu um cappuccino. Enquanto esperava, ouviu uma voz. Alta. Grossa. Você é burra ou o quê? Marina virou. Um homem de terno. 50 e poucos anos. Gritando com uma garçonete jovem. Devia ter uns 20 anos. Eu pedi sem açúcar. Tem açúcar aqui. Desculpa, senhor. Eu troco agora. Você não escuta? Você não presta atenção? A garçonete estava vermelha, segurando as lágrimas. As outras pessoas no café olhavam. Ninguém fazia nada. Marina se levantou. Caminhou até a mesa dele. Com licença. O homem olhou para ela, irritado. O quê? O senhor não precisa gritar com ela. Como é? Ela errou. Ela já pediu desculpas. Ela já disse que vai trocar. Marina cruzou os braços. O senhor não precisa humilhar ela. O homem deu risada. E você é quem para me dar lição de moral? Ninguém. Mas eu sei reconhecer um babaca quando vejo um. O café inteiro ficou em silêncio. O homem ficou vermelho. Levantou. Você sabe com quem está falando? Não. E não me interessa. Marina não desviou o olhar. Paga seu café e sai, ou eu chamo o gerente. O homem pegou a carteira. Jogou uma nota na mesa. Café de merda mesmo. Ele saiu batendo a porta. A garçonete olhou para Marina, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada. Não precisa agradecer. Só não deixa a gente assim te abalar. Marina sorriu. Você não merece ser tratada daquele jeito. Ninguém merece. A garçonete abraçou ela. Marina saiu do café. O sol batia na cara. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu leve. Eu vi muitas histórias, mas essa aqui me arrepia de um jeito diferente, porque a Marina não era especial. Ela não tinha poder, não tinha conexões. Ela só tinha uma coisa, a recusa de aceitar o inaceitável. E isso, cara, isso é raro. A gente vê tanta injustiça todo dia que a gente normaliza. A gente se acostuma, mas a Marina não se acostumou. Ela olhou para o monstro e decidiu lutar. E sabe o que mais me impacta? Ela não saiu ilesa. Ela sofreu. Ela chorou. Ela teve medo. Mas mesmo assim, ela não parou. E isso me faz acreditar que a coragem não é a ausência do medo. É a decisão de agir apesar dele. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva do Bernardo, se você torceu pela Marina, deixa seu like aqui. Esse like me mostra que eu tô no caminho certo, que essas histórias fazem sentido para você. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio cada comentário e faço questão de responder todo mundo que tira um tempinho para escrever. Quero saber de onde vocês são. Quero criar essa conexão com vocês. Se você acredita no poder de histórias assim, histórias que mostram que a gente pode fazer a diferença, se inscreve no canal para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá força e certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda e não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.